Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje, sábado, 11 de abril, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus e vamos começar analisando com a reflexão. O que faz a gente nos prender à vontade própria e não abrir mão de nós para conseguir a salvação? Reflita. Algumas coisas às vezes prendem a pessoa para não se voltar para Deus. Vamos refletir sobre isso nessa manhã. Vamos orar a Deus. Ó nosso Deus, te suplicamos, tenha misericórdia de todos nós, nos ajude a ter a conscientização e entender o que dentro de nós ainda pode atrapalhar para não se voltar totalmente para o Senhor, para conseguirmos a salvação. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos meditar sobre este assunto, que é de ordem espiritual também. O sacrifício abrindo mão de tudo que sou. O ser humano, ele, por si só, ao ser feito, nós nascemos com a natureza humana. Nascemos do nosso pai e da nossa mãe. Então, o que é preciso ser feito para ter a natureza de Deus? Nascer de novo. Deus falou isso para Nicodemos, ele pensou, poxa, Senhor, eu tenho que voltar de novo ao ventre da minha mãe. Isso aqui é espiritual. E às vezes as pessoas ignoram. E ele era um próprio líder religioso que conhecia as leis. É assim que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, que temos que essas palavras se discernem espiritualmente. É preciso nascer de novo, ser espiritual para entender as palavras de Deus. Nós vamos falar apenas de 3 pontuações aqui. A primeira, entregando a Deus todo o meu querer. Se entregar tudo aquilo que sou, tudo aquilo que eu pretendo, todas as minhas vontades e desejos para Deus, para assim encontrar a vida de Deus e viver para Deus. Foi o que o Senhor Jesus falou isto em, se não me faz de memória, em Mateus 16, 24, me parece que é isso, que ele disse, aquele que não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz, não encontrará a vida. Então, vamos ler como texto bíblico aqui, Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Gálatas capítulo 2 e versículo 20, que diz o seguinte, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo esse contexto está no capítulo 2 do livro de Gálatas, no Novo Testamento, uma das cartas do apóstolo Paulo. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em outras palavras, ele está dizendo, eu não faço mais o que eu quero. A vida que agora eu vivo para agradar, para viver aquilo que está na vontade de Deus e focando a salvação da vida eterna. Então, ele abriu mão de tudo, o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Deus. Só quando a pessoa tem um encontro com Deus é que a pessoa compreende esse amor, entende, como dizem Colossenses, entendendo a largura e a altura e a profundidade do amor de Deus. Quando você tem um encontro com Deus, aí é algo diferente. Vamos para a segunda pontuação. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Nós vamos falar sobre a segunda pontuação, me rendendo sem reservas ao querer de Deus. Você se rende sem reserva. Você não faz mais o que você quer. Você se doa, se entrega por inteiro, total,
Há momentos que a sua vontade talvez venha querer a prevalecer, mas aí a gente se conscientiza, não. A vontade de Deus é melhor, eu não faço mais a minha, eu não sou mais meu, eu pertenço a Deus para conquistar a minha salvação. Então, Mateus 26, versículo 39 diz assim: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha só, o Senhor ali estava no jardim do Getsemane, ele já tinha a conscientização que tudo já estava no projeto do plano de Deus de ele morrer ali na cruz, por mim e por você. E ele ia passar uma ignominia, uma vergonha, desprezo, e ia ser vituperado ali por meus e seus pecados para nos salvar. E ele sentiu essa dor, esse momento tão crucial. E ele disse: meu Pai, orando a Deus Pai, se possível, se tiver algum outro meio, faz e me livre dessa situação. Mas depois ele, poxa, é meu Pai, vou obedecer, foi para isso que eu vim. Aí ele se voltou de novo e disse: contudo, seja feita a tua vontade. Então todo aquele que é filho, servo verdadeiro de Deus, não faz mais a sua vontade própria, e sim a do Pai. Vamos para a terceira pontuação, e aqui já estamos concluindo. Farei o que for preciso para fazer a tua vontade. Então, quem quer a salvação? É o livre-arbítrio. Então, quem quer, quem crê, é salvo. Quem não crê, não faz o que é da vontade de Deus, não quer, despreza a salvação. Aí está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 16. Todo aquele que crê será salvo, mas porém aquele que não crê, despreza, continuará sobre ele a ira de Deus. Ou seja, vai perder a salvação. É a palavra de Deus aqui conosco. Deus tem nos dado essa sinceridade e seriedade de falar a verdade como ela é. Não agradar a ninguém, nem a mim mesmo. Então, vamos ler Lucas, que fala sobre isso. Quando a gente faz a vontade de Deus, farei o que for preciso para fazer a vontade de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, que diz o seguinte: e levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que resolvo a dar metade dos meus bens aos pobres. Ele quem resolveu, Jesus não pediu nada. Quando a pessoa tem a transformação, é a pessoa que se rende, que faz por onde fazer a vontade de Deus. Deus apenas diz o que tem que fazer para obedecer para a salvação. E aí é o livre-arbítrio da pessoa voluntariamente fazer ou não a vontade de Deus. Aí o Zaqueu continuou dizendo assim: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Então, olha só, quando a pessoa verdadeiramente quer a salvação, ele fará o que for preciso para ser salvo. Zaqueu era cobrador de impostos e ali era publicano, se naquele tempo era mal visto essa provisão, porque desviava muito dinheiro e cobrava muitos impostos das pessoas. Mas ele, quando a pessoa tem encontro verdadeiro com Deus, com a igreja, com o pastor, não, com Deus, aquilo que a pessoa se conscientiza que é errado, ela resolve a deixar de livre e espontânea vontade. Ninguém fica pegando assim no seu colarinho dizendo: ó, tem que fazer isso. Não, o Espírito Santo está escrito. Está escrito. O Evangelho de João, capítulo 16, parece que é o versículo 8, que diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo. Eu vou ler porque eu gosto de mostrar na palavra. Não gosto de falar nada de mim mesmo, mas de tudo que é do Pai, de Deus, do que está escrito. João 16, 8, eu acho que é isso. Convence o homem do pecado, do juízo.
Perfeito. João 16, 8. Quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pronto. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra. Abençoe a todos. Dá conscientização do perigo de fazer sua vontade própria e de não abrir mão para querer obedecer ao Senhor, porque obedecendo ao Senhor terá a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Deus abençoe, ótimo dia e até a próxima.